Tô de volta neste sextou para mais uma participação aqui no programa Embalo Total, trazendo para você, ouvinte espectador, o melhor do material informativo. Aqui você fica sabendo de tudo. É só nos acompanhar de segunda a sábado, das 7 horas da manhã ao meio-dia. E lembrando, tá? Você pode nos acompanhar no rádio, na 104,1 MHz, Rádio Palmeira FM, ou em nossa rede social, no nosso canal no YouTube, @Rádio Palmeira FM 104. Já chego com a seguinte matéria nesta minha participação. Por 8 votos a 2, STF derruba a decisão de Mendonça que ordenou prorrogar CPI do INSS. O STF derrubou a decisão monocrática do ministro André Mendonça, que prorrogou os trabalhos da CPMI do INSS. O placar estava 8-2. Na votação, Mendonça votou para que o tribunal terminasse a prorrogação por 60 dias. Foi acompanhado pelo ministro Luiz Fux. O ministro Flávio Dino abriu divergência de Mendonça. Pelo atendimento do magistrado, o tema é de competência interna do Congresso Nacional. O ministro entendeu que a Constituição Federal não trata da prorrogação de CPIs e que não há o direito de prorrogação automática do prazo. O ministro Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Nunes Marques, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Edson Fachin, presidente do tribunal, também votaram contra a prorrogação. Vale lembrar que na última terça-feira, dia 23, o ministro deu prazo para que o Congresso viabilize a extensão do prazo de funcionamento da comissão. O plenário da Suprema Corte, ele vai decidir se a determinação individual será mantida. Mendonça é o relator de uma ação apresentada pelo senador Carlos Viana do Podemos de Minas Gerais, presidente do colegiado. Também do deputado Alfredo Gaspar, do União aqui de Alagoas, relator, e do deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, integrante do colegiado. Em seu voto, o ministro afirmou que a criação de obstáculos para as CPIs podem fazer com que seus prazos se esgotem sem a investigação seja realizada. Durante o voto de Flávio Dino, enquanto o ministro destacava os limites do poder de investigação, o ministro Gilmar Mendes pediu para falar. O decano, ele criticou quebras de sigilo sem fundamentação. Moraes se juntou a Gilmar Mendes e comentou: é criminoso. Gilmar citou o caso Vorcaro, em que uma conversa com a então namorada foi vazada. Mendonça citou providências tomadas quanto ao vazamento e disse que elas atrapalharam a investigação. Gilmar completou: quem vaza não quer investigar. Notícia que trago agora: Páscoa 2026, nova tendência dos ovos de chocolate em fatias. A Páscoa de 2026 traz uma nova tendência: ovos de chocolate em fatias. Diferente de um modelo tradicional, eles são divididos em até 6 pedaços, como gomos ou fatias de bolo, cada um com recheio e sabores diferentes. Cada fatia funciona com uma porção individual e permite ao consumidor provar várias combinações no mesmo ovo. A ideia de ovos em fatia aposta na variedade e também na personalização. Chocolaterias e confeiterias, elas já vendem os tradicionais chocolates nesta época do ano e através, eles passam a oferecer cardápios com diversos sabores através da nova moda. Quem compra pode montar um único ovo com os diferentes recheios. O formato começou a ganhar espaço nas redes sociais no fim do ano passado, 2025, e rapidamente chegou às vitrines e cardápios de Páscoa. Além da variedade, o visual também é um ponto que chama a atenção. As fatias, bem montadas e recheadas, aparecem com frequência em fotos e vídeos publicados nas redes sociais e têm despertado curiosidade dos internautas. Bitucas de cigarro colocam praias brasileiras entre as mais contaminadas do mundo. Um estudo internacional publicado na revista científica Environment Chemistry Letters revela que o Brasil concentra alguns dos ecossistemas mais contaminados por bitucas de cigarro do mundo. A peça analisou dados de 130 estudos de monitoramento em 55 países entre 2013 e 2024, incluindo ambientes aquáticos e urbanos. Enquanto a média mundial de contaminação é de 0,24 bituca por metro quadrado, em algumas praias brasileiras, essa densidade chega a ser quase 40 vezes maior, o que faz o país ficar em quarto lugar no ranking de poluição. Em determinados ambientes costeiros do Brasil, as bitucas representam mais de 2/3 de todo o lixo marinho coletado, Entre as praias brasileiras com os índices elevados, os mais, na verdade, estão Boa Viagem, Recife, Pernambuco, com 8,85 metros quadrados. Perequê, no Guarujá, em São Paulo, 2,64 metros quadrados. Porto de Galinhas e Pojuca, Pernambuco, 1,57 metros quadrados. Santa Cruz dos Navegantes, em Guarujá, São Paulo, 1,04 metro quadrado.
O epidemiologista e pesquisador do Instituto Nacional do Câncer, INCA, André Ziclo, ele integrou a equipe que fez o estudo e explica que os filtros de cigarro são hoje o resíduo mais descartado no planeta. Cerca de 4,5 trilhões de unidades são jogadas fora todos os anos. E ele lembrou que, além da sujeira, o material pode permanecer no ambiente por décadas e até séculos. Em contato com a água, libera microplásticos e mais de 7 mil substâncias químicas, como nicotina, metais pesados e compostos cancerígenos. No geral, uma unidade pode contaminar mais de 1.000 litros de água, colocando em risco ecossistemas inteiros, de pequenos organismos a grandes predadores. Falou ainda, durante décadas, a indústria do tabaco propagou a ideia de que os filtros seriam biodegradáveis, um discurso que moldou e ainda molda o comportamento das pessoas. A poluição, por guimbas persiste porque é uma indústria que lucra com a venda de cigarros. Por isso, é essencial reforçar as medidas de redução do tabagismo previstas na Convenção Quadro da OMS, Organização Mundial da Saúde, afirma. Olha a notícia que trago agora, viu? Copa do Mundo 2026. SBT anuncia patrocinadores e confirma a transmissão de 32 jogos. Que beleza, né? Eu sou muito a favor da questão das opções. Você assistir onde você quiser, e como quiser e quando quiser. E de preferência, como é a Copa do Mundo, vai ter tudo quanto é tipo de jogo de várias seleções. Quanto mais canais liberados, quanto mais canais fizerem as transmissões, eu acho isso show de bola, Mesmo para você que não só acompanha o Brasil, como acompanha também outros jogos. Vamos lá, faltando 76 dias para a abertura da Copa do Mundo, o SBT anunciou patrocinadores oficiais da transmissão e divulgou os jogos que serão exibidos na primeira fase do torneio. A emissora vai exibir nada mais nada menos do que 32 partidas ao vivo, incluindo todos os jogos da seleção brasileira. Na fase de grupos, serão 14 confrontos transmitidos em parceria com a N Sports. E vale lembrar também que as partidas da seleção brasileira terão narração de Galvão Bueno, um dos principais nomes da cobertura esportiva no país. Tem gente que diz que a Copa sem o Galvão Bueno não tem aquela tradição, aquele clima, aquele vozeirão. Bom, a parceria com a N Sports. Para a transmissão, a colaboração com a N Sports reforça a estratégia de ampliar a cobertura esportiva. O CEO da empresa, Edinho, afirmou que a parceria com o SBT fortalece a transmissão do futebol para todo o Brasil. Além das transmissões ao vivo, o público terá acesso a análises, programas especiais e participação de comentaristas durante toda a competição. E vale tudo isso mesmo, viu? Uma Copa do Mundo que acontece de 4 em 4 anos, realmente tem que ter todo um aparato, toda uma transformação, toda uma equipe para trazer tudo que é de informação para quem acompanha, o telespectador. Os jogos que serão exibidos na primeira fase, a estreia das transmissões será no dia 11 de junho, com México e África do Sul. Outros jogos confirmados incluem Estados Unidos e Paraguai, Brasil e Marrocos, Holanda e Japão, Arábia Saudita e Uruguai, França e Senegal, Inglaterra e Croácia. Também estão previstos para a transmissão do SBT, Suíça e adversário da repescagem europeia, Brasil e Haiti, Alemanha e Costa do Marfim, Uruguai e Cabo Verde, Argentina e Áustria, Argentina e Áustria, Inglaterra e Gana e Brasil e Escócia. Participação minha concluída, falando nela em nome dos maiores e melhores anunciantes do rádio palmeirense, do rádio alagoano. Começo por aqui pela qualidade e variedade que a Drogaria LG Farma possui, os melhores preços de medicamentos, fraldas e perfumaria em geral. E avisando que o nosso disco entrega à sua inteira disposição, atendo o seguinte número, 99938-5505. Drogaria LG Farma, nossa receita é sua saúde. E para finalizar, falo dos produtos Natubio, Acabe, Vitamel, Fique Plena, Pomada Negra e Acabe Absolute. E lembrando a você, meu amiguinho, minha amiguinha, que o Exafil tá de volta. E o melhor, de cara nova, tá? Para você que anda sem energia, sem vontade, vive dando desculpas na hora H, o Exafil é a solução e não te deixa na mão. Agora em cápsula, ele tá muito mais potente do que antes e melhora o seu desempenho sexual naturalmente, sem efeitos colaterais. Exafil, o queridinho voltou. Devolvo agora o som então, direto da redação do programa Embalo Total, para os estudos B de Santa Terezinha do Menino Jesus, para a continuação do meu, do seu, do nosso programa com ela, doutora Aline Canuto.